tem ninguém com solicitação para entrar, não, né? Todo mundo conseguiu. É isso. Então vamos começar a brincadeira aqui, ó. Então vamos usar as referências que a gente já sabe, ó. Para o polo frontal aqui, vão confluir três giros, certo? Então a gente tem três giros e eles são separados por dois sulcos. Então vamos olhar os sulcos, ó. Sulco frontal superior, tá bom? E a gente tem o sulco frontal inferior. Isso aqui a gente observa em todos os encéfalos. Esses giros, esses sulcos, eles são geralmente irregulares e quase sempre descontínuos. Tá? A gente observa uma descontinuidade aqui do sulco frontal inferior. Tá? De maneira geral, eles são descontínuos. Isso por causa da ampla quantidade de conexões entre esses giros frontais. Tá? Agora, a gente delimitou acima giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Até aqui tranquilo, os três giros. Acontece às vezes do giro frontal médio ser duplo, tá? Aí a gente ganhou mais um sulco. Aí isso é denominado sulco frontal intermédio. Então, isso aqui é um achado normal. Esses sulcos frontais delimitam os giros frontais e eles vão confluir para um outro sulco, que é o sulco pré-central. Esse sulco ele é descontínuo em 100% dos cérebros, tá? Então ele começou aqui em cima, ele apresentou uma descontinuidade aqui e ele vai continuar lá embaixo, recebendo o sulco frontal inferior, tá? Então esse é o sulco pré-central. Ele recebe todos os sulcos frontais e ele é descontínuo em 100% dos cérebros. Então esse é um achado obrigatório, sulco pré-central descontínuo, tá? Agora, nesses giros frontais aqui, o que a gente tem que estudar mais profundamente é o giro frontal inferior, tá? Até porque, filogeneticamente, ele é o mais padronizado entre todos os cérebros. Então, todos os componentes do giro frontal inferior são iguais em todos os cérebros. E quais são esses componentes? Primeira coisa aqui que a gente acha é esse sulco, ou fissura, que é o sulco lateral do cérebro, ou fissura silviana. A fissura silviana emite ramos em direção ao nosso giro frontal inferior. E esses ramos são o primeiro ramo, que é o ramo horizontal, e o segundo ramo, que é um ramo ascendente. Então, é um ramo horizontal, anteriormente, e um ramo ascendente posterior. Esses ramos aqui são importantes porque eles vão dividir o giro frontal inferior. Então, vai dividir o giro frontal inferior em parte orbital, mais próximo do teto da órbita, parte triangular, tem formato triangular, e a ponta desse triângulo está sempre apontando para a fissura silviana, ou sulco lateral. E mais posteriormente, a parte opercular. Então, até aqui tranquilo? Então, a gente tem que reconhecer esses componentes até do ponto de vista funcional. Porque se vocês se lembrarem, a parte opercular somada com a parte triangular, a gente tem a localização anatômica da área de Broca, tá? Que é a área motora da fala, tá bom? Essa região aqui vai se projetar para o giro pré-central, onde efetivamente está a área motora primária, para produzir a fala, tá? Então é a região motora da fala, beleza? Aonde está localizado? Parte opercular e parte triangular do giro frontal inferior. Então, indo para a posterior aqui, isso aqui é importante para a gente poder reconhecer. Sexta-feira tem bastante tempo de prática, então todo mundo tem que reconhecer todos esses componentes aqui. Isso aqui é simples, né? Porque vocês já viram nessa disposição aqui, a gente não mudou nada. Posteriormente ao sulco pré-central, a gente tem o giro pré-central. Posteriormente ao giro pré-central, giro pós-central. Tranquilo? Fácil de reconhecer, tá? São os primeiros giros oblíquos aqui nessa superfície. Tá vendo? Ó? Os giros frontais, eles têm essa direção horizontal. Então, só de bater o olho, às vezes você consegue já reconhecer de cara. Tem mais referências anatômicas aqui. Então, uma delas
é que a parte opercular, ela é sempre conectada no giro pré-central, tá? Às vezes essa conexão não é aparente na superfície, mas se você puxar o lobo temporal aqui para baixo, você observa essa conexão. Então a conexão fica mais ou menos assim, ó, em U, da parte opercular com o giro pré. Então por isso é importante a gente reconhecer isso aqui. Se você acha a parte triangular, obrigatoriamente você acha a opercular. Se você achou a opercular, atrás dela, giro pré. Atrás do giro pré, giro pós-central. Então aqui ficou fácil. Outra prega de conexão. Outra prega de conexão que tem em 100% dos cérebros, é essa conexão do giro pré-central com o giro pós-central. Isso aqui tem até nome, é chamado de giro subcentral, tá bom? Ou opérculo frontoparietal. Tem esses dois nomes, tá? Mas essas duas pregas de conexão, então você bate o olho na superfície do encéfalo e observa duas pregas em U, tá? Então aqui a gente tem a conexão da parte opercular com o giro pré-central e a conexão do giro pré-central com o giro pós-central. Perfeito? Então o que mais a gente consegue observar aqui? Vamos passar agora para a parte parietal. A gente já falou um pouco do lobo parietal, porque a gente falou do lobo do Qual que é o giro nome pós-central. mesmo dessa conexão? Desculpa. Não entendi, pergunta de novo. O nome dessa conexão que você falou, que eu me perdi um pouco. Isso aqui, ó, referências de neurocirurgia chamam de giro subcentral. Não precisa saber esse nome, tá bom? Isso aqui é só curiosidade, mas é bom saber que sempre tem essa conexão. Essa conexão está presente em 98% dos cérebros, tá? Essa conexão aparente. A conexão real sempre existe, tá? Mas você vai observar na superfície em 98% dos cérebros. Beleza? Não, Então, ó, beleza. Então, a conexão do pré com o pós-central, né? Esse exatamente. subcentral. Giro subcentral, tá? Então, no Beleza. meio dos dois, a gente tem o subcentral, tá bom? O principal sulco aqui do encéfalo, ele é contínuo em mais de 90% das vezes, tá? Lembrando, ele não é um dos quatro sulcos contínuo em todos os cérebros. Ele é contínuo em mais de 90% das vezes. 90% das vezes, tá bom? Ele sempre sai de posterior para anterior, tá bom? Então é mais uma referência. E faz um formato de duplo S também, tá bom? Beleza, Agora, obrigado. passando para a região mais parietal, a gente tem aqui, ó, o giro pós-central, que a gente já falou, tá? Atrás do giro pós-central, a gente tem o sulco pós-central, tá? Esse aqui é o sulco pós-central. Cuidado para não entrar aqui, tá? O sulco pós-central, ele é mais anterior, ele vai passar atrás do giro pós-central, tá? Então ele vai chegar para cá, tranquilo? Então, ó, a gente tem o sulco pós-central, que fica atrás do giro pós-central, e do sulco pós-central sai, em mais de 90% das vezes, um sulco que é contínuo com ele e que vai dividir. Aqui ele foi interrompido, mas ele é contínuo com o sulco pós-central. Foi interrompido aqui, ele volta para cá, tá? Ele é sempre interrompido, em 100% das vezes, mas em mais de 90% das vezes, ele sai do sulco pós-central. E ele divide o lobo parietal em dois. Esse é o sulco intraparietal, tá bom? Então, o sulco intraparietal vai dividir o lobo parietal em dois, tá? Em lobo parietal superior, lóbulo parietal superior, tá? E também lóbulo parietal inferior. Ótimo? Agora, o lóbulo parietal inferior também é dividido em dois, tá? Em giros supramarginal e angular, tá? Como que a gente consegue observar essa diferença aqui, ó? Uma referência que eu uso é o próprio sulco lateral, tá? Então a gente percorre aqui o sulco lateral, tá bom? Todo mundo viu aqui de azul. E em volta do sulco lateral, a gente tem um giro semicircular. Esse é o giro supramarginal, tá? Esse é o giro supramarginal. Faz parte do lóbulo parietal inferior. E atrás do giro supramarginal, a gente tem o giro angular. Então, que referência anatômica a gente consegue usar aqui? Então, ó, uma que dá para a gente usar, a gente percorre esse sulco aqui, ó. Esse é o sulco temporal superior, tá bom? Então, o sulco temporal superior, tá? Ele vai se encerrar nesse ponto, e a partir desse ponto,
ele vai se bifurcar, tá? Então, ele vai emitir um ramo e vai emitir outro ramo mais posterior, tá bom? Então, aqui ele emitiu dois ramos. Esse primeiro ramo, ele divide o supramarginal do angular. E o segundo ramo cai no meio do giro angular, tá? Então, toda essa região aqui é giro angular. Tranquilo? Então, ó, só para reforçar, sulco temporal superior, ele acaba nesse ponto aqui, ó, ele acaba nesse ponto aqui, e esse ponto emite dois ramos, ele bifurca. Esse primeiro ramo aqui, ó, ele divide o supramarginal do angular. E o segundo ramo sempre cai no meio do giro angular, tá? Então você acabou de observar que os giros supramarginal e angular são giros semicirculares, eles estão em volta de um sulco. Tranquilo? Agora, aqui posterior a gente observa o lobo occipital. O lobo occipital na superfície dorsolateral, que é essa superfície aqui, a gente simplesmente vai chamar os giros de giros occipitais, superior, médio e inferior. E o que sobrou do temporal aqui é o sulco temporal inferior, que é completamente irregular, tá vendo? Ó? Às vezes nem tem nada, tá? Mas é o sulco temporal inferior, completamente irregular, às vezes você nem acha, que vai dividir o lobo temporal em giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Então, da mesma forma, são três giros confluindo aqui para o meu polo temporal. Então, essa disposição aqui, tá? A gente conseguiu observar a organização e na aula prática, vocês tentem achar todos esses giros aqui, tá bom? Isso aqui é só com um treino que a gente fica seguro para localizar todos eles, tá? É óbvio que na prática não vai ser cobrado tudo isso aqui, tá? Então, geralmente é cobrado o quê? Giros frontais, pré, pós-central sempre tem, né? Localização da área de Broca e giro supramarginal e angular. Geralmente é isso que sai. Ô, Thiago, Pode falar. aqui, rapidinho. Você falou que o sulco temporal superior, ele vai emitir dois ramos, um que sempre cai no meio do giro angular e o outro faz o quê mesmo? Ó, vou fazer de preto aqui agora, ó. Tá vendo que ele termina nesse ponto, né? Aham. O primeiro ramo vai dividir supramarginal e angular. O segundo ramo cai no meio do giro angular, tá bom? Então, o giro angular está em volta desse ramo aqui. Deu para entender? Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. Então, Só ó, uma pergunta. pode perguntar, fica à O vontade. sulco é pré-central, é isso? E o giro, o sulco central, essa região, tá em qual parte? É frontal? Ó, eu vou fazer de azul aqui, ó. Esse suco aqui, ó, tá vendo a setinha aqui agora, que eu acabei de fazer? Esse é o suco pré-central, tá? Esse é o suco pré-central, ele faz parte do lobo frontal. Qual que é a delimitação aqui entre lobo frontal e parietal? É o sulco central, que é esse sulco daqui, ó. Tranquilo? Então, tudo que está na frente desse sulco, lobo frontal. Atrás dele, lobo parietal. Era essa a sua dúvida? Sim. Então é o pré-central que divide? É o sulco central que divide. Tá, sulco central. Beleza. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida aqui? Isso aqui dá dúvida mesmo. Tem jeito. Vamos continuar. Só para mostrar para vocês que isso realmente existe, né? Olha aqui, se você observar o sulco lateral, isso aqui é uma ressonância magnética em T1, sulco lateral, simples, e olha o sulco temporal dividindo o giro frontal inferior em parte orbital, parte triangular e parte opercular. Outra coisa que dá para ver aqui, ó, é a conexão da parte opercular com o giro pré e a conexão do giro pré com o giro pós-central. Tranquilo? Agora, falando dos giros na superfície medial, outra superfície aqui muito importante, a gente tem que reconhecer os principais giros aqui. Então vamos começar com o que a gente já conhece,
corpo caloso. Então, esse aqui é o corpo caloso. O primeiro componente aqui do corpo caloso é o rostro do corpo caloso, depois o joelho, depois o tronco ou corpo e o esplênio. Tá? Esse aqui não é giro, mas é só para a gente ter referência anatômica. Agora, começando os giros, o primeiro giro mais importante aqui nessa superfície é o giro do cíngulo. Então, ó, giro do cíngulo. O giro do cíngulo ele vem até o final aqui, nessa porção inferior. Isso aqui ainda é giro do cíngulo. Então, tudo isso aqui que eu coloquei de vermelho é giro do cíngulo. Ele tem uma porção anterior, ele tem uma porção média, e ele vai até contornar o esplênio do corpo caloso. Tá? Essa região aqui chama istmo do giro do cíngulo. Contornando o giro do cíngulo, a gente tem o sulco do cíngulo, bastante irregular. Aqui ele passa para cá, sulco do cíngulo, e ele sempre emite um ramo ascendente marginal. Então, esse aqui é o ramo marginal do sulco do cíngulo. Por que que é importante esse ramo marginal? Porque ele delimita essa porção de córtex aqui, ó, que a gente chama de lóbulo paracentral. Por que que esse lóbulo paracentral é importante? Nele está contido os giros pré e pós-central, tá? Então, nele está contido os giros pré e pós-central. O sulco central é essa incisura bem aqui. Então, ó, a gente tem o giro pré-central, pós-central, perdão, e o giro pré-central anteriormente. Beleza? Quando você observa os giros pré e pós-central na superfície medial, você chama de lóbulo paracentral. Por que que também é importante isso aqui? Porque às vezes você quer ter certeza que está vendo o giro pré e pós-central. Aí, para ter mais certeza ainda, você pega o encéfalo e vira, olha na superfície medial e compara, para ver se realmente você estava certo sobre o giro pré e pós. Tá? Então, mais referência boa para quando vocês estiverem lá na prática. Tá bom? Anteriormente aqui, a gente tem o giro frontal superior, tá bom? Sem segredo. É o mesmo giro frontal superior que vocês estavam vendo aqui, lá de cima, só que agora na vista medial. Giro frontal superior. Ele vai percorrer toda essa superfície aqui. Mais uma referência anatômica, ele sempre emite um ramo para dentro do giro do símbolo. Então, uma coisa que vocês vão ver com frequência. Ele emite um ramo para dentro do giro do símbolo. E aqui embaixo, ó, já não é mais giro frontal superior. Aqui a gente tem giros retos, tá? Então, esse aqui é giros retos. Tranquilo? Aqui, ó, nessa superfície, a gente tem essa porção de córtex aqui, que também é um giro, que vocês acabaram de estudar na aula de sistema límbico. Talvez vocês não viram o giro, mas esse giro aqui, ele é denominado de giro paraterminal. Nesse giro está localizada a área septal do sistema límbico, tá bom? A área septal do sistema límbico, vocês acabaram de estudar, fica localizado no giro paraterminal. Paraterminal porque ele fica perto da lâmina terminal, tá bom? Então vamos continuar. Posteriormente ao lóbulo paracentral, a gente tem mais uma porção de córtex, que é denominada de pré-cúneus, tá? Então a gente tem o pré-cúneos, tá bom? O pré-cúneos ele vai da porção posterior do lóbulo paracentral, vai até esse sulco aqui, que é o sulco parieto-occipital. Esse é o sulco parieto-occipital, e ele é importante porque ele divide parieto-occipital. Ele divide o lobo parietal do lobo occipital, tá? Então, se esse aqui era o pré-cúneus, como que é o nome dessa outra região que sobrou aqui? Então, esse aqui é o cúneus. Então, esse aqui é o cúneus. Cúneus. Tá bom? Então, esse aqui é mais uma referência pra gente. Então, é lóbulo paracentral, pré-cúneos, cúneos, e aqui no cúneos você tem mais um sulco muito importante, que ele vai se juntar ao sulco parieto-occipital. Esse é um sulco importantíssimo, eles vão se juntar. Esse é o sulco calcarino, tá? Por que que o sulco calcarino é importante? Porque nas bordas do sulco calcarino eu vou ter a área visual primária, tá? Então, se na prova prática tiver vários alfinetes ao redor do sulco calcarino, é a área visual primária, tá? Então, bordas do sulco calcarino. Tá bom? Então, esses sulcos eles vão se juntar e eles vão separar
o giro do símbolo. Lembra que eu mostrei, ó, o giro do símbolo, ele vinha aqui, certo? E ele termina nessa junção do sulco parieto occipital com o sulco calcarino. A partir daqui, o giro do símbolo vai mudar de nome. É óbvio que ele está contínuo com esse próximo giro, só que quando você bate nessa junção dos dois sulcos, ele passa a ser chamado de giro para-hipocampal. Então, é o giro para-hipocampal, tá bom? Então, onde que termina giro do símbolo e começa giro para-hipocampal? Nesse final da conexão dos sulcos parieto-occipital e sulco calcarino. Tranquilo? Agora, olhando para trás aqui do giro para-hipocampal, eu tenho esse giro aqui, ó. Eu tenho esse giro que está continuando também com o giro para-hipocampal. Todo mundo está observando. Essa porção de córtex aqui está abaixo do sulco calcarino e é denominado de giro occipito temporal medial. Occipito, que está pegando a parte occipital, temporal, parte temporal, e ele é o medial. Se ele é o occipito temporal medial, abaixo dele você tem essa outra porção de córtex que está indo lá na frente, tá? Essa outra porção de córtex é o giro occipito temporal lateral, obviamente, né? Esse era o medial, esse é o lateral. O que mais é importante a gente reconhecer aqui, ó? A ponta do giro para-hipocampal, tá vendo que forma essa bola? Na verdade, tem formato triangular. Isso aqui é denominado uncus. Isso aqui é super importante. Então, isso aqui é denominado uncus, tá? E essa aqui é incisura uncal. Beleza? Outras coisas importantes que a gente tem aqui é esse sulco, que é denominado de sulco renal, e também esse buraco aqui. Esse buraco aqui vai dar passagem para a artéria cerebral média, tá? Isso que chama valécula silviana. A artéria cerebral média vai passar ali. Beleza? Então aqui são as principais regiões, tá bom? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida nessa superfície medial? Pode repetir o nome desse buraco aí que você falou que passa a artéria? Não precisa saber o nome disso, é só para ter uma noção que a artéria cerebral média vai passar aqui. Mas é chamado de valécula silviana. Silviana porque a artéria cerebral média vai chegar na profundidade da fissura silviana, que é o sulco lateral, para poder ramificar na superfície dorsolateral do cérebro, tá? Tranquilo? Então vamos. Agora a gente já passou pela parte anatômica. Vamos passar pela parte funcional rapidamente, tá? Porque isso aqui é coisa que está no livro, vocês leem muito rápido, né? Não tem para que ficar explorando tanto isso. Então, ó, primeira coisa, área somestésica primária. A gente já falou dos giros aqui, né? Então, onde se localiza a área somestésica primária? No giro pós-central. Então, é importante a gente saber a disposição do homúnculo de Penfield, tá? Então, o homúnculo, como que ele funciona? Você tem pés e membros inferiores e órgãos genitais na superfície medial, tá? Então, aqui é a superfície medial, para dentro, né? Ó o ventrículo lateral aqui, ó, só para dar referência. Beleza? E você tem membros superiores e cabeça na superfície dorsolateral, na superfície mais lateral, tá? Então, quais estímulos estão chegando na área somestésica primária? São os estímulos que são conduzidos pelo trato espinotalâmico, pelos tratos trigeminais e pela coluna dorsal. Então, você tem dor e temperatura do trato espinotalâmico lateral, né? Antes disso, ele foi para o tálamo, certo? Foi para o tálamo, núcleo ventro-póstero-lateral. Então, você tem o tato e você tem pressão e propriocepção, que veio da coluna dorsal. A distribuição aqui é o próprio homúnculo de Penfield, eu já mostrei para vocês. E a lesão aqui, perda de sensibilidade discriminativa, perda de discriminação de 2 pontos, perda também de intensidade de estímulos, como dor, tato, né? Até a da propriocepção. A área somestésica secundária, ela já vai se relacionar com esses mesmos estímulos, tá? Então, uma área secundária se relaciona com os mesmos estímulos da sua área primária, só que a função é diferente. Essa área secundária, ela não está recebendo esses estímulos diretamente. Ela recebe a associação da área primária.
Então, ela recebe fibras da área primária e como se ela fizesse uma interpretação desses estímulos, tá? Então, como que vocês conseguem aplicar e pensar isso na prática? Eu sempre falo da estereognosia. Então, quando você pega um objeto e, através do conjunto de estímulos de tato, pressão, você interpreta tudo isso e sabe qual objeto é sem nem olhar para ele. Esse tipo de sensibilidade a gente chama de estereognosia. Tá? E aonde se localiza essa área somestésica secundária? No lóbulo parietal superior, que eu já falei para vocês, certo? E qual que é a função aqui? Interpretação desses estímulos. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de como funciona essa integração dos estímulos. Então, ó, você tem a grafoestesia, que é sem, obviamente, né, sem o paciente ver, você faz tanto uma letra quanto um número desenhado na mão dele, e ele vai saber qual que é. Tá? Isso você tem uma integração de estímulo tátil, certo? E aqui uma caixa para testar estereognosia. Ele não está vendo o que tem lá dentro, mas ele vai pegar e vai saber o que é. Tá? Então, isso é estereognosia. Áreas visuais, como a gente já explorou, ficam nos lábios do sulco calcarino, tá? É comum você chamar de lábios ou de bordas, não tá errado. Então, se tiver lá na prova prática, o que a chance é de quase 100%, você tem que botar nome e função, né? Então, o nome é a parte anatômica, função é a parte funcional. Então, qual que é a parte anatômica ali? Bordas do sulco calcarino. Agora, qual que é a parte funcional? A área visual primária, tá? É assim que funciona. Então, a função aqui é receber estímulo visual, tá? Agora, a área visual secundária funciona da mesma forma que a somestésica secundária. Então, a área visual secundária está relacionada com a visão, obviamente, porque é uma área secundária, só que ela vai fazer a interpretação desses estímulos visuais. Então, ó, passou lá pelo nervo óptico, trato óptico, certo? Então, é nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, corpo geniculado lateral e fibras genículo-calcarinas. Então, do corpo geniculado lateral, isso vai para a borda do sulco calcarino. Através de fibras nessa direção aqui, ó, isso aqui chama radiações ópticas, tá? Radiações ópticas. Então, isso vai para a borda do sulco calcarino e depois de ir para as bordas do sulco calcarino, esse estímulo vai para a via ventral e para a via dorsal, que corresponde às nossas áreas secundárias, que serve para quê? Para interpretar esse estímulo. E o que significa interpretar estímulo visual? É reconhecer, tá? Reconhecimento. Tanto que lesão de áreas visuais secundárias gera perda de reconhecimento. Como que a gente chama perda de reconhecimento? Agnosia. Então aqui, ó, lesão de área visual secundária. Agnosia. Tá? Tem um famoso livro do neurologista antigo, que é o Oliver Sacks, que é o homem que confundiu sua esposa com um chapéu. O primeiro capítulo é de um cara que perdeu a agnosia visual e na consulta médica ele tentou pegar a esposa dele e colocar na cabeça. Ele simplesmente não consegue reconhecer coisas. Ele vê tudo, porque a borda do calcário está íntegra, ele vê tudo, ele só não reconhece nada. Né? Tem relato que ele cumprimentava hidrante na rua, né? Cumprimentava outros objetos também, tá? Ele só não consegue reconhecer. Então a diferença é, a via ventral serve para reconhecimento, tanto de face de objeto, e a via dorsal serve, né? Ela está perto da área somestésica, então serve para você ver outros aspectos, como velocidade, posição, tá bom? Então, aqui só para deixar mais claro ainda, porque isso aqui tem que saber, certo? Então, ó, sulco calcarino, ele sempre chega aqui no sulco parieto-occipital, que é esse de cima, certo? E as bordas dele que correspondem à área visual primária, tá? Então, tudo isso aqui, ó, área visual primária nas bordas do sulco calcarino, bom? E as secundárias, vai pegar uma indo em direção ao lobo parietal, então, pega tanto o lobo occipital quanto parietal, tá? Invade os limites do lobo parietal. E a via ventral é lobo occipital e invadindo também os limites do lobo temporal. Área auditiva primária. A área auditiva primária a gente ainda não falou da região anatômica dela, tá? Mas se localiza em um tipo diferente de giro, tá? Então, quando a gente olhou na superfície, a gente olhou os giros que estão completos na superfície. Só que tem um tipo de giro que a gente não consegue ver ele completamente na superfície externa, que é esse tipo de giro aqui, ó,
Se você observar, aqui a gente está vendo o lobo frontal. Aqui o polo temporal, tá bom? Com os 3 giros temporais confluindo. Só para dar referência. Se você percorrer o giro temporal superior, você vai ver que tem uma dobra aqui. Que é essa dobra? Essa dobra é porque tem um giro entrando ali. O giro está nessa direção, tá? Ele está indo em direção ao centro do telencéfalo. Então, esse tipo de giro a gente chama de giro transverso, tá? E o giro transverso que sai do giro temporal superior e o mais anterior deles é a nossa área aditiva primária. Então, é o giro temporal transverso anterior. Esse aqui é muito comum a gente usar o epônimo, que é o giro de Herschel. Beleza? Esse é a área auditiva primária. Tá? Então, a função aqui vai receber o estímulo auditivo que saiu lá da cóclea, veio carregado pelo 8º par craniano, a parte auditiva dele, a parte coclear dele, né? Ele é o vestíbulo coclear, vai passar no tronco encefálico, aonde? Bulbo, onde tem os núcleos cocleares, vai passar no colículo inferior, todo mundo lembra, vai passar pro corpo geniculado medial, e do corpo geniculado medial lá do tálamo, vai vir pro giro temporal transverso anterior. A área gustativa fica na ínsula, tá? A ínsula a gente não explorou a sua anatomia, mas se você observar, a ínsula, ela é formada por giros curtos, tá? Que são esses giros da frente aqui. Não tenha medo de falar que os giros curtos são muitos, porque qual a definição de giro curto? Todo giro que está confluindo pro ápice da ínsula, tá? Então, todos esses aqui são giros curtos. Mas aonde que está a área gustativa? No giro longo da ínsula, tá? Pode ser 2 ou 3. Aqui, o giro temporal transverso está tampando, a gente só está vendo um, tá? Então, aqui no giro que está em azul, que é o giro longo da ínsula, é onde se localiza a área gustativa primária. Então, o estímulo que está aqui, que está chegando aqui nesse córtex, veio da onde? Tá? Então, veio carregado de nervos cranianos, tá? Principalmente do 7º par craniano, tá? Mas também do 9º e do 10º, beleza? Então, do 7º par craniano, principalmente, esses estímulos vão para onde? Em geral, núcleo do trato solitário. Do núcleo do trato solitário, isso aqui vai para o tálamo, né? Qual o núcleo do tálamo? O ventral, póstero-medial. Então, do ventral póstero-medial, que é o núcleo talâmico, do tálamo, isso aqui vem parar no giro longo da ínsula, tá? É aqui que tem o conflito entre a terceira e a quarta edição do Ângelo Machado. Na quarta edição, tá falando que fica nos giros curtos, na parte anterior. Na terceira edição, tá falando que fica no giro longo, tá? Com essas palavras. E aí vale o que tá na terceira edição. De acordo com outras literaturas também. Aqui só para a gente ter mais uma noção dessa anatomia da ínsula. Então, como que faz para a gente ver a ínsula? A ínsula fica escondido, né? Então, por isso chama ínsula. Ínsula é ilha, né? E por isso que essa região frontal inferior é chamada opérculo. Opérculo é cortina. Então essa região está escondendo a ínsula. Então se eu puxar o lobo frontal para cima e temporal para baixo, eu vou acessar essa região aqui, tá? A gente tem peças lá no laboratório que a gente removeu a parte frontoparietal e temporal para você estudar a ínsula. Se não tiver lá, é só pedir para algum monitor pegar, certo? Então aqui na ínsula, só para reforçar, todos os giros da ínsula que estão confluindo para o ápice são denominados giros curtos da ínsula, tá? Todo giro que vem para o ápice é giro curto. Agora, os giros que não vão para o ápice, giro longo da ínsula, tá? Então, giro longo da ínsula, no giro longo que está a área gustativa primária, certo? Entre o giro curto e giro longo, a gente tem o sulco central da ínsula, tá? Sulco central da ínsula, se você observar direito, ele é mais ou menos contínuo com o sulco central do cérebro, que está entre os giros pré e pós-central. Tá bom? Mais uma referência aí. Próximo aqui da ínsula, olha que legal que a gente consegue também observar. Lembra, ó, giro temporal superior que eu falei, giro temporal superior, giro temporal médio, né? Mas olha, continua aqui no giro temporal superior. Olha ele emitindo um giro lá para dentro. Esse é um giro transverso, que ele está indo lá para dentro, né? A gente consegue observar ele completo aqui, porque eu estou tracionando o lobo temporal para baixo. E olha esse giro temporal
que ele é transverso, e ele é o mais anterior deles. Esse é o giro temporal transverso anterior, ou giro de Herschel, e aqui que está a área auditiva primária. Tá? Então, nessa peça aqui, eu consigo observar gustativa primária e auditiva primária muito bem. Alguém tinha perguntado da valécula silviana, é exatamente essa região aqui. Então, a artéria cerebral média vai chegar aqui e vai ramificar na superfície da ínsula, para depois ir para a superfície dorsolateral do córtex. Área olfatória, aonde se localiza? Uncus. Todo mundo sabe onde fica o uncus, tá? O uncus é a ponta do giro parahipocampal. Então, a área olfatória se localiza no uncus. Aonde é o uncus? Se você se lembrar, esse é o giro parahipocampal. E na ponta dele, você tem essa bola. Você tem também a incisura uncal. Então, no uncus está localizado a área olfatória. A diferença do uncus para outras modalidades sensitivas é que a diferença do olfato não passa no tálamo, tá? Então vai direto para o córtex. E como que isso aqui funciona? Ó? Você tem o bulbo olfatório, e os ramos do bulbo olfatório que vão emitir o nervo olfatório, certo? Penetrando na lâmina crivosa do osso etimoide. Então você tem o bulbo olfatório, você tem o trato olfatório, certo? Do trato olfatório você tem o trígono olfatório, próximo aqui da substância perfurada anterior, tá? E do trígono olfatório, esse estímulo vai passar diretamente para o uncus. O uncus desse lado aqui, uncus, e o uncus desse outro lado aqui, certo? E por onde que passa esse estímulo, essa peça aqui está dissecada perfeitamente para a gente observar uma estrutura aqui que chama estria olfatória, tá? Então, ó, aqui está chegando do trato olfatório, pela estria olfatória, vai chegar aqui no uncus e vai fazer sinapse aqui no uncus. Então, esse é o estímulo olfatório, tá? Que a gente consegue observar muito bem a substância perfurada anterior dos dois lados. Áreas motoras, né? Talvez a parte mais importante aqui. Então, área motora primária, todo mundo sabe onde se localiza, fica no giro pré-central, tá? Então, da mesma forma da área somestésica primária, aqui a distribuição a gente observa no homúnculo. É muito semelhante o homúnculo sensitivo com o motor, a diferença é que a parte motora, a mão, é muito maior, tá? Então, a representação motora da mão é muito grande. E qual que é o objetivo da área motora primária? Motricidade voluntária. Isso é óbvio, porque a área motora primária emite os nossos principais tratos. O trato córtico-espinhal, córtico-nuclear e também o córtico pontino, grande parte dele. Obviamente, então, uma lesão dessa área vai gerar uma fraqueza motora. Uma maneira chique de chamar, de falar fraqueza é paresia, que é como se fosse uma paralisia parcial. Paralisia é perda completa do controle muscular e paresia é perda parcial desse controle muscular. E a principal causa de acometimento aqui é o acidente vascular encefálico. Então, aqui, só para a gente mostrar, novamente, nessa peça que você já conhece, aqui está localizado o giro pré-central, onde está a área motora primária, tá? Se você observar aqui, ó, você tem o sulco frontal superior. O sulco frontal superior, ele se conecta no sulco pré-central, mas ele faz uma impressão no giro pré-central que sempre tem um formato de ômega. Isso aqui você observa em quase todos os cérebros. Esse formato de ômega é o sinal do ômega. Isso aqui é um marcador de que essa região do giro pré-central é a área motora da mão, tá? Então, isso aqui é fundamental, tá? Do ponto de vista prático mesmo. Para você saber, por exemplo, se um AVC está cometendo na área da mão, se um tumor está cometendo na área da mão, tá? Para você ter segurança, do ponto de vista cirúrgico também. E isso você consegue ver facilmente aqui em ressonância magnética. Isso aqui é uma ressonância também em T1, substância branca tá branca. Então, olha, sulco frontal superior, ele vai bater aqui no giro pré-central e vai fazer esse formato de ômega. Às vezes, esse formato de ômega deixa do giro pré-central, faz o sulco central também ter um formato de ômega. Tá? Então, você fica com dois sinais do ômega. E como que se manifesta isso aqui? Isso aqui é fundamental, tá? Porque questões teóricas vão abordar lesões em áreas motoras primárias, tá? No giro pré-central, e isso se manifesta dessa maneira aqui, tá? Então, aqui a gente observa um acidente vascular encefálico, um AVE, tá? Um AVE, isso aqui é uma tomografia, tá bom? Por favor, não confundir com ressonância magnética. Isso aqui é uma tomografia.
Como que um AVE se manifesta em tomografia? O cérebro fica hipodenso, ele fica mais escuro, tá? Então, olha essa região mais escura aqui. Você já consegue imaginar exatamente qual artéria foi acometida, só pela distribuição aqui. Qual artéria foi acometida nessa distribuição? Com certeza, né, a artéria cerebral média, tá? Porque a artéria cerebral anterior irrigaria essa região e a posterior irrigaria essa região aqui, do lobo occipital. Beleza? Então aqui foi um AVE, com certeza de artéria cerebral média, tá? Coloquei aqui um desenho para vocês verem a distribuição das irrigações, de vermelho, cerebral média, e de amarelo, cerebral anterior, de azul, cerebral posterior. Então, o que que esse cara vai ter? Se ele tem um AVC na cerebral média, e você lembra o território de irrigação da cerebral média, olha aqui o território de irrigação da cerebral média. Ele está pegando giro pré-central. Ele está pegando a área motora primária. Se ele pega a área motora primária na superfície lateral, é óbvio que ele vai acometer membros superiores e face. Então, essa pessoa vai ter boca torta e fraqueza do membro superior. Do membro superior contralateral. Tá? Então, esse cara aqui teve um AVE de artéria cerebral média do lado esquerdo. Então, ele vai ter um acometimento de membro superior direito e também face, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia da prática. A área motora secundária são fundamentais também, a gente tem duas. A gente tem a área motora suplementar e também a área pré-motora. Qual que é o território dessas áreas motoras secundárias? Logo na frente das áreas motoras primárias, tá? Então, você tem a área motora primária aqui no giro pré-central, essa imagem do Ângelo, uma imagem sensacional, né? Que representa as áreas de Brodmann. A gente tem aqui, ó, o giro pré-central, em rosa. Agora, em amarelo aqui, ó, toda essa região de amarelo, áreas motoras secundárias, tá bom? Toda essa região aqui que corresponde ao quê? Giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior, tá? Então, ó, se você localiza aqui, ó, tudo que a gente já achou, esse aqui é o sulco pré-central, tá? Então, ó, esse aqui atrás era o giro pré-central, certo? Giro pré-central, sulco pré-central. Então, toda essa região próxima do sulco pré-central é a área motora secundária, tá? Agora, especificamente qual? Toda essa região aqui vai compreender a área pré-motora. A diferença é que a área motora suplementar está só no giro frontal superior. Então, tudo aqui vai compreender a pré-motora, mas a área motora suplementar, então aqui, ó, a área motora suplementar fica apenas no giro frontal superior. E o objetivo aqui é justamente fazer planejamento motor, tá? Porque essa região recebe fibras do tálamo que vieram dos núcleos da base. Então, vai fazer planejamento motor e também parte do trato córtico espinhal para inervar tronco, tá? Tronco e também base dos membros. Áreas terciárias. A principal área terciária é o córtex pré-frontal. Se você lembrar o que é uma área terciária, a área terciária não é relacionada a um tipo específico de estímulo. Ele faz a integração de várias modalidades de estímulo, sensorial, motora, então faz a integração completa. A área pré-frontal é dividida em duas, órbito frontal e dorso lateral, tá bom? Mas onde se localiza especificamente o córtex pré-frontal? É todo o lobo frontal que a gente não falou até agora. O que a gente falou até agora? A gente falou de giro pré-central, que é a área motora primária, e falamos dessa região dos giros frontais, próxima do giro pré-central. Tudo que sobrou é córtex pré-frontal, tá? Tudo que sobrou ali é córtex pré-frontal. E ele tem amplas conexões com o sistema límbico, por exemplo, amígdala, hipocampo, tá bom? Tem conexões com os núcleos da base também, tá? E tem diferença de função entre esses dois. O dorso lateral vai estar relacionado com memória. Memória do tipo operacional, tá? Então, memória operacional. Memória operacional, se você não lembra, é um tipo de memória de curto prazo, só para você realizar atividades momentâneas, tá? Agora, o órbito frontal está muito mais relacionado com o comportamento. Então, está mais relacionado com o comportamento, tá? Que foi
justamente a região lesada, né, no caso do Phineas Gage, certo? Então, ele teve uma lesão do córtex pré-frontal órbito frontal. Então, aonde se localiza o córtex pré-frontal órbito frontal é justamente nessa região aqui, ó. Esses giros a gente chama em conjunto de giros orbitários, tá? Então, córtex pré-frontal órbito frontal está aqui. E o dorso lateral, que faz memória operacional, é toda essa região aqui, tá? Então, toda essa região aqui é córtex pré-frontal, dorso lateral. Essa outra aqui é a órbito frontal, tá mais perto da órbita. A área parietal posterior é outra área terciária, que ela faz integração sensitiva, só que de múltiplas modalidades sensitivas. Então, vai pegar sonestésica, visual, auditiva e vai integrar tudo isso, tá? Para criar como se fosse um esquema corporal, uma imagem dos objetos no espaço, tá? E aonde se localiza aqui? Nos giros supramarginal e angular, que a gente já mencionou. Lesão dessa área da famosa, super famosa, síndrome da negligência. Se for no lado direito, tá? Só se for no lobo parietal direito, tá? Nos giros supramarginal e angular direito, lesão do supramarginal e angular direito vai dar a famosa síndrome da negligência, que tem o famoso teste clínico também, em que o paciente para ele só existe um lado do mundo. Então você pede para ele copiar um desenho, ele só desenha um lado. Só existe um lado do relógio, um lado da casa, da flor. Ele só lava um pedaço do corpo. Então, lado esquerdo do corpo, por exemplo, ele não lava, ele não veste roupa, entendeu? Para ele não existe. Super famosa aí, síndrome da negligência, tá? Então, aonde se localiza? A área parietal posterior, então giros supramarginal e giro angular, tá bom? Em conjunto, lóbulo parietal inferior, tá? Então, córtex insular anterior, a gente ainda não mencionou a função dele, mas a gente já falou que compreende os giros curtos, tá? Então, a função aqui descrita no Ângelo Machado é tudo isso aqui que eu coloquei. Reconhecer a própria fisionomia, sensação de nojo e aspecto subjetivo das emoções, vocês viram na aula de sistema límbico. E para finalizar, a gente tem as áreas da linguagem. E aonde está localizado? A primeira, que é a área de Broca, fica na parte triangular e também na parte opercular do giro frontal inferior, tá? Então, área de Broca, a gente vai sinalizar como nessa região aqui, parte opercular e triangular do giro frontal inferior, que eu já ensinei como que a gente localiza isso aqui. E aonde que está a área de Wernicke? Fica no giro temporal superior, no final dele, e a base do supramarginal. Então, aqui estaria a área de Wernicke. A diferença tem que ser clara para todo mundo. A área de Broca está relacionada com a motricidade da fala, né? Óbvio, não é? Porque está conectado aqui no giro pré-central, que é onde está a área motora primária, né? E a área de Wernicke está relacionada mais com o sentido da fala. E a lesão disso aqui vai dar a famosa afasia, tá? Afasia, que pode ser de Broca ou de Wernicke. Essa dissecção sensacional aqui é para mostrar o fascículo arqueado que faz a conexão da área de Broca com a área de Wernicke, tá? E aqui a gente encerra, tá, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu dei uma corrida aqui no final, só para a gente terminar 8 horas mesmo, para não estragar a noite de ninguém. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Pode perguntar, tá? Não acho dúvida não, a gente Sem dúvida, tem Thiago. que ler muito, né? Tem muita coisa pra gente ver mesmo. Muita coisa, isso aqui é só com bastante repetição, né? Então, na prática, vocês aproveitem para pegar os encéfalos lá e reconhecer tudo. Pode falar. Ô, Thiago, eu fiquei com uma dúvida aqui. Em qual parte do giro temporal transverso anterior está representada a área auditiva? Porque ele é longo, e aí eu não Então, entendi bem qual. a descrição da área auditiva primária é giro temporal transverso anterior, tá? Então, qualquer região do giro temporal transverso anterior marcado é a área auditiva primária, tá? Diferente da área de Wernicke ali, que é um pedaço, né?
Aqui não. Giro temporal transverso anterior é a área auditiva primária, tá? Que é esse giro aqui, ó, de vermelho agora, ó. Giro temporal transverso anterior. Beleza? Beleza, obrigado. Rapidão. Tem como você passar o primeiro slide de novo? Só aquele das linhas dos sulcos? Ó, passo, ó. Esse esquema aqui é sensacional, né, cara? Eu vou até limpar ele aqui pra você ver, fazer de cor diferente, ó. Primeira coisa, para cada polo tem 3 giros confluindo, tá? Então, ó, polo frontal, você tem giro temporal superior, médio e inferior, tranquilo? Polo temporal, giro temporal superior, médio e inferior. E polo occipital, a mesma coisa. Occipital superior, médio e inferior. Quando você bate em 2 giros oblíquos aqui, continuando dos frontais, você tem giro pré e pós-central. Agora, o lobo parietal é dividido em 2 pelo sulco intraparietal, que é descontínuo em 100% dos cérebros. Até esse cuidado aqui eles tiveram. Tá? Dividindo em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior, que é formado por 2 giros semicirculares, que é o giro supramarginal aqui e o giro angular. Eles tiveram um cuidado sensacional aqui que eu nunca vi, né? Eles fizeram até a continuação aqui do sulco temporal superior, ó. O primeiro ramo, que é sempre descontínuo, separando os dois, e o segundo ramo no meio do giro angular. Tá? Isso aqui é tão preciso anatomicamente porque veio de um paper sobre a anatomia de sulcos e giros, né? Paper focado nessa anatomia. Tranquilo? Ô, Thiago, Certinho, valeu demais. Pode falar. é só um negócio que você falou, mas eu perdi. Qual que é o suco que é descontínuo em 100% dos cérebros e recebe os sucos frontais? É o sulco pré-central, tá? Ah, tá. Ficou uma Beleza. bagunça aqui, né? Ficou uma bagunça, dá até dó de apagar, mas ó, apaguei tudo. Se você observar, ó, você tem o sulco frontal superior, frontal inferior sempre, certo? Esses sulcos, eles vão cair no sulco pré-central, obrigatoriamente, né? Então, ó, caiu no pré-central, o pré-central é sempre descontínuo em 100% cérebros, e depois ele recebe o frontal inferior também, tá? Então, ficou nesse padrão aqui. Ó, por que que ele é descontínuo em 100% cérebros? Sempre é descontínuo. Faz muito sentido isso, né? Que é onde que tá as áreas motoras secundárias. Não fica aqui, ó, próximos do giro pré-central? Não fica aqui, nesses giros frontais? Não é? Fica. E essas áreas motoras secundárias precisam se conectar com a área motora primária no giro pré-central, né? Então, por isso que essas conexões dos giros frontais no giro pré-central, isso vai fazer com que o sulco pré-central seja descontínuo, né? Porque ele vai barrar o sulco, tá? Então, por isso que esse sulco é sempre descontínuo, tá? E sulco é sempre assim, tá, gente? Sulco e giro é definição anatômica só, isso é completamente arbitrário, tá? Então, vai ter sulco que é descontínuo, vai ter giro que é irregular, às vezes você não vai achar o giro, isso aí é completamente comum, tá? Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Então é isso, tá, gente? Até a prática sexta, beleza? Espero que todo mundo vá na prática sexta, tá bom? Até mais. Valeu. Boa Obrigada. noite. Obrigado, até mais. Obrigado.